Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Eu sou Marcos Reis, gerente da Regional de Viçosa do Sistema FAENG Senar. E hoje estamos aqui com mais um episódio, chegando ao final da 95ª Semana do Fazendeiro aqui em Viçosa. E estamos com a presença ilustre da carreta CNA Agro, Agro pelo Brasil. O Agro acontece aqui num episódio do podcast Vozes do Agro. E aqui hoje, pessoal, o nosso tema é uma delícia. O nosso tema é a fruticultura na Regional de Viçosa. E eu trouxe aqui especialistas e produtores também para falar um pouco com a gente. Estamos aqui com Geraldo Vitor Teixeira Filho, que é presidente da Associação de Fruticultores de Paula Cândido. Estamos aqui com Gabriel Pereira dos Santos, engenheiro agrônomo e o nosso técnico de campo do programa ATIG de Assistência Técnica e Gerencial da Fruticultura no município de Paula Cândido, e a Márcia Sartori, que é engenheira agrícola e ambiental e ADR, Agente de Desenvolvimento Rural do Sindicato de Guiricema. Prazer recebê-los aqui hoje no nosso podcast para a gente falar um pouco sobre essa cadeia que é tão importante para a região, que é a fruticultura. E aí eu vou começar com você, Geraldo. Conta para nós rapidamente um pouco sobre esse histórico da Associação de Fruticultores. Por que deu certo em Paula Cândido? Por que vocês trabalham? Você vai contar para nós aí a especialidade da associação e o porquê dessa cadeia, dessa fruta que vocês escolheram. Conta um pouquinho para nós, por gentileza. Obrigado, Marcos, colegas. Bem, a fruticultura na nossa região, ela, pelo menos no meu município, foi algo que teve uma relevância muito grande lá no século passado, em 1950 aproximadamente. Era um município que produzia mudas cítricas, que enviava para o Brasil inteiro. Depois, essa produção de frutas, essa produção de mudas foi abandonada e passaram-se muitos anos sem ninguém trabalhar fruta no município. E aí, no final dos anos 90, por iniciativa de um profissional da Emater, que trabalhava no nosso município, era nativo do município e com vontade de mudar o cenário lá, que era leite, café, milho, enfim. Ele resolveu unir um grupo de produtores interessados em mudar esse cenário. Fizeram diversas visitas a produtores de frutas no estado do Espírito Santo, no estado do Rio de Janeiro. E aí foi feito um levantamento desse grupo, eu não fazia parte dele ainda, sobre potencialidades. O que a gente poderia investir, em qual cultura poderia investir. Então isso precisava ser, de certa forma, planejado para evitar de todo mundo ir numa direção que talvez não tivesse tanto sucesso. E visitando a Ceasa de Belo Horizonte, eles descobriram que 90% da goiaba consumida, comercializada naquela unidade, ela vinha de fora do estado, sabe? Então, optou-se pela cultura da goiaba por esse motivo, porque tinha um potencial de ganhar um mercado, porque a gente já está muito próximo de Belo Horizonte. Nós estamos a 250, 260 quilômetros da Ceasa, então o frete poderia ser uma alternativa para viabilizar isso também. Certo. E aí enfrentamos todos os desafios do mundo, porque não se existia absolutamente nada de informação na literatura, não tinha nenhum profissional mais qualificado para dar assistência, especificamente para a goiaba. Então, a gente foi obrigado a aprender tudo que nós aprendemos até hoje pelo método de tentativa e erro. Então, foram muitos erros. Começamos um grupo com 25 produtores, eram 25 pomares plantados. Em questão de 4, 5 anos, esse grupo reduziu para 6, porque era insucesso atrás de insucesso. Era muita dificuldade, enfim, as pessoas não tinham tanta persistência. Sim. Mas tinha um grupo mais resiliente que continuou nisso daí, sabe? E aí a gente fez parceria com a empresa Júnior de agronomia aqui da universidade, tentamos um monte de coisa e fomos desenvolvendo a nossa expertise no ramo. Como são todos pequenos produtores, o grupo hoje conta com 23 associados, e todos pequenos produtores, sabe, produtor de no máximo 4 hectares de fruta. Então, precisava de uma união para fazer volume para chegar no mercado, Certo. porque individualmente ninguém conseguiria fazer, sabe? Então, a gente foi desenvolvendo conhecimento, e hoje nós estamos
com um grupo que é o único grupo no estado de Minas Gerais que está presente durante as 52 semanas do ano, com 3 colheitas semanais naquela unidade, sabe? Somos o grupo do estado, o maior produtor que comercializa lá. Nós sabemos que tem outros municípios que são maiores produtores do que nós. Sim. Porém, eles direcionam a maior parte da produção deles para a indústria. Como nós somos pequenos produtores, a gente precisava agregar um pouco mais de valor, então nós buscamos a goiaba de mesa, que é a goiaba que pode agregar um pouco mais. Ótimo. E aí, com a exigência do mercado de estar no mercado o tempo todo entregando fruta. Aí a gente foi trabalhando, e hoje a gente conseguiu né, vou dizer que esse sucesso de conseguir produzir o ano inteiro. Joia, muito bacana, Geraldo. E em volume, o senhor já falou, 52 semanas presentes na Ceasa de Belo Horizonte. A associação produz quanto de volume de goiaba? Eu tenho alguns números que eu tirei no próprio site da Ceasa. Nos últimos 5 anos, nós movimentamos em torno aí de entre 600 e 800 toneladas ano, sabe? Distribuído ao longo do ano, evidentemente, sabe? E nessas últimas 55 semanas, 55 meses, né, de junho agora, anteriormente, em apenas 13 deles, nós não estivemos na liderança de entrega mensal, sabe? Porque a gente sabe que tem alguns municípios que são produtores também, mas concentram a produção deles numa época específica. Sim. E como a gente mantém ao longo do ano, fica um pouco mais diluído. Nesse ano de 2025, nós tivemos pico de 100 toneladas mês, mas a média está em torno de 60 toneladas. Bacana. Sabe? A gente representa 37% da goiaba produzida no estado e comercializada naquela unidade, e em torno aí os 10% da goiaba do estado que era comercializada na Ceasa lá naquela época, quando foi criado o grupo, hoje 12% é do nosso município, com apenas 23 produtores, todos pequenos produtores. Muito bom, Geraldo, bacana demais, parabéns pelo trabalho, parabéns pela associação. E aí eu já vou engatar uma pergunta aqui para o nosso amigo Gabriel. Gabriel, você não é daqui da região, né? Me conta essa diferença aí de você vir de uma outra região para enfrentar esse desafio da produção em pequena escala, né? Agricultores familiares aqui em Paula Cândido. E quais foram, assim, os principais desafios e as principais adequações tecnológicas aí que você, junto com o grupo, fizeram nesse 1 ano e meio que você está à frente aí do grupo de fruticultores? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Eu sou de uma região de um polo produtivo também, né? Do Jaíba ali, um lugar muito importante para a fruticultura no Brasil, podemos dizer. E antes de eu vir para cá, trabalhei com fruticultura também na região de Montes Claros, né? Trabalhei com banana. Foi um desafio vir para a região para trabalhar com o grupo, com os produtores em Paula Cândido. E logo quando eu cheguei, um dos primeiros a me procurar foi o próprio Geraldo, para passar sobre as maiores dificuldades deles, né? O que eles enfrentavam, o que impediam eles a permanecer nessas 52 semanas aí, mantendo essa constância de produção. E lembro que um dos principais pontos era a questão de pragas, né, Geraldo? Era o principal, porque como ele falou, na questão da tentativa e erro que eles vinham trabalhando, eu já encontrei eles bem espertos, né? Bem experientes na questão de tratos culturais, poda, questão dos manejos, sabiam como tratar, né? Quando eu cheguei, adequamos questões de monitoramento, ajustes mesmo no que eles já eram espertos, já eram experientes, e nessa adequação, padronizamos mais e deixamos a produção mais constante em questão de permanecer, de não ter perdas, né? Com a questão de pragas mesmo, de danos a questões de pragas, né, Geraldo? Um dos pontos principais era a questão da mosca da fruta, né? Já que eles lá atrás detectaram que era inviável a questão do ensacolamento, passamos a fazer monitoramento, respeitando as carências dos defensivos químicos também. Então, trabalhamos, como diz, dentro dos conformes, né? Então, assim, a maior dificuldade foi
Basicamente essa. Depois nós viemos ajustando, como eles eram produtores bem já capacitados, Tecnificado já. tecnificados já, só ajustamos. Temos produtores lá, temos dados, registros de 0,3 hectares, né? Bem pequenos mesmo, com cerca de 130 plantas mais ou menos, que conseguem também produzir ao longo do ano todo, né? Poucas plantas, um complemento de renda interessante, né? A fruticultura, em especial a goiaba dentro do município de Paula Cândido, é muito importante porque é uma um, um complemento de renda para quem tem áreas muito pequenas, mas também é uma fonte de renda muito expressiva, né? Considerando as questões das extensões diárias, né? Eu até ia fazer uma pergunta para você, Gabriel. Não sei se você tem essa informação assim. É, a fruticultura em pequena escala, em uma pequena área, o produtor ele consegue se sustentar, ter um salário ali, cuidar da sua família. Em qual, vamos dizer, teria um módulo mínimo que ele precisaria ter para sobreviver da fruticultura? Você tem essa ideia? Bom, sim, bom, Marcos. Por exemplo, a questão da goiaba em uma área, digamos aí, de 1 hectare, mais ou menos, o produtor consegue sim se sustentar, né? Ele consegue se sustentar e a família. É, Claro que vai ter as limitações. Ele tem que, Uhum, assim, no melhor cenário não poderia acontecer nada, né? sim. Mas sim consegue tirar uma renda, tanto que temos exemplos disso no meu grupo, por exemplo, que eu trabalho. Mas não são todas as frutas que te dão essa possibilidade, por Uhum. exemplo, né? No caso, trabalhei com fruticultura com banana em específico, lá no norte de Minas, e a banana para uma área pequena, ela não te dá essa certeza, essa garantia de renda ali em todos os períodos, como a goiaba em Paula Cândido dá, pela questão do escalonamento de produção, né? Entendi. Mas sim, a renda da fruticultura é muito expressiva, né? Tem dados, eu já vi dados em literatura que fala que a renda da fruticultura chega a ser a 9 vezes mais que a área de cereais, comparando, por exemplo, um hectare, né? Olha só que informação interessante você está trazendo, Gabriel. Produtor rural, fique atento, né? Que a fruticultura é uma cadeia muito interessante, uma cadeia muito rentável. Já estivemos aqui no podcast aqui na Semana do Fazendeiro falando sobre a piscicultura ornamental, que na mesma linha, né, da fruticultura é uma atividade que o pequeno produtor em uma pequena área ele pode desenvolver. Muito bacana. Obrigado, Gabriel. E Márcia, você que está aqui de Guiricema, né? A Márcia, ela é agente de desenvolvimento rural lá do nosso Sindicato dos Produtores Rurais de Guiricema. Conta para nós um pouquinho sobre a fruta lá em Guiricema, Márcia. É a goiaba também? É outra fruta? Conta para nós um pouquinho dessa história ou dessa diversidade lá que temos em Guiricema. Bom dia, Marcos, demais colegas. Nós estamos entre um dos primeiros produtores da goiaba no estado. A gente tem uma produção de 2.590 toneladas ano dentro do município, em 74 hectares plantados. Mas a gente tem uma produção interessante naquela região, que é a mangoubá, que vem em segundo e tem uma boa aceitação no mercado também, mas essa produção já é um pouco menor, com 500 toneladas ano. Talvez até pela periodicidade, né? Uhum. Mas ela é uma fruta característica daquela região. Seguido depois do maracujá, e agora tem se destacado um pouco a banana, também já vem ocupando um lugar de destaque dentro do município. E nós estamos dentro de uma região interessante, com um clima favorável e o solo propício para isso também. E nós tivemos a felicidade de ter a Tial, que é a empresa de suco, né, na cidade vizinha, que é Visconde do Rio Branco, e que hoje ela tem como parceira a Agrofruit, que abastece em grande parte, né? Mas também que exporta a polpa da fruta, né? Então ela consome cerca de 30% das frutas produzidas em Guiricema. Mas grande parte também do que é produzido
vai para o PNAE. Por quê? Dentro de Guiricema, o nosso forte é a agricultura familiar. E destacando aqui o trabalho de mulheres, os jovens rurais, que têm se destacado muito dentro do município nesse trabalho. Tem agregado bastante valor. E dentro o PNAE é a Política Nacional da Alimentação Escolar, né? Então, essas frutas vão para a merenda, né? E dentro dessa legislação, 30% do município, da verba que vem, né, para essa merenda, deve ser investida ali. E Guiricema, então, investe 46% do que vem dentro do PNAE. Então, também consome muito da fruta. E, então, como o mercado ali é crescente, nós temos agora uma cooperativa que fica na região de Maçambará, mas entre os dois municípios, Visconde do Rio Branco e Guiricema, que acaba então levando as frutas produzidas ali também para as escolas da nossa regional, Ubá, Visconde do Rio Branco, dentre outros municípios. E ainda, uma boa parte da produção vai para a indústria de doce. Nós temos algumas fábricas aqui na cidade vizinha de Ponte Nova, então alguns produtores já trazem para cá também para abastecer os municípios vizinhos. Muito bom, Márcia. Então, olha só, a gente está vendo uma diversidade de produção e também de mercado, né? O município de Guiricema tem o PNAE, as empresas de industrialização, né? E a venda direto para a Ceasa também, para fruta de mesa, então mostrando essa enorme diversidade, né? Muito interessante. E vou voltar aqui para você uma pergunta, Gabriel. Na sua visão, pelo que você já está aí na região rodando, há possibilidade de outras frutas? Qual fruta que você vê de destaque que o produtor rural daqui, seja Paula Cândido, seja Guiricema do entorno, ele poderia investir como uma boa fonte de renda? Ô, Marcos, as perspectivas são boas, né? Tanto para a expansão do que já tem existente, mas também outras culturas também têm se mostrado satisfatórias, como o maracujá também, que é bem aceita, né, no mercado, tem um preço de comercialização bom, né? Agrega valor também. Ciclo rápido, né? Então o produtor consegue fazer uma renda ali com um prazo menor do que, por exemplo, a goiaba, só que esbarra um pouco na questão do custo de implantação, né? Mas é uma cultura muito interessante. Tem a questão dos citros também, né? Que já tem em Tocantins aqui na região também, que é bem expressiva também, né? A produção de poncã, né? Tem a questão do limão também, limão Tahiti. Então, são culturas assim que são bem então, uma perspectiva muito boa para a região. E tem a banana também, né? É uma cultura também muito interessante, bem aceita. O principal consumidor da banana nacional somos nós mesmos, né? Então, são possibilidades muito boas nessas culturas aí. Muito bom, Gabriel. E olha que interessante, esses dias, Márcia, eu estava num evento, né, num circuito tecnológico de inovação da fruticultura em Visconde do Rio Branco, promovido pela Emater. E lá, uma dessas empresas de industrialização de fruta trouxe a informação, né, a Tial, de que o maracujá que ela compra, todo ele vem do Oriente Médio. Então, olha só o potencial que o produtor tem aqui na região, né? Além de produzir fruta de mesa, né, que tem um alto valor agregado, né, Geraldo? Mas também a fruta para a indústria, para suco. Então, assim, a região tem potencial, como o Gabriel está trazendo, né? A Márcia já trouxe solo, clima, para poder expandir. E agora vamos às nossas considerações finais. Por gentileza, Geraldo, quer deixar um recado aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, ou para o produtor? Fique à vontade. Bom, a gente tem muita coisa a falar, mas fundamentalmente eu acho que gratidão eu acho que é o sentimento mais nobre do ser humano. E eu sou muito grato pelo apoio que o Senar tem dado para a gente, sabe, de abrir esse grupo do ATIG Fruta para Paula Cândido. Isso
para nós foi quando o Gabriel chegou, eu assustei ele um pouquinho, falei com ele que o sarrafo estava alto, É que era para verdade. ele se preparar, sabe? Mas depois ele mesmo já comentou, chamei no privado, falei, olha, a gente vai dar todo o apoio que for preciso e tal. E assim, a mudança nossa no que diz respeito ao manejo um, com o profissional que ele trouxe, o conhecimento dele, e mais alguém que ele trouxe para dar um curso para a gente aqui, foi, para mim, uma virada de chave. Porque a gente fazia processo de ensacamento de fruta até 2020, 2021, mas se tornou completamente inviável, sabe? E aí era o desespero de controlar a mosca da fruta. Nós temos a fruta o ano inteiro, então tem meio de cultura para a mosca da fruta se multiplicar o ano inteiro, sabe? Então, esse curso que ele trouxe para nós de manejo integrado de pragas e doenças foi, assim, uma virada de chave. Foi algo sensacional, sabe? E o que eu tenho a dizer, mais finalizando, é que existe o potencial absurdo mesmo para a fruticultura, para a nossa região, porque a gente não precisa de grandes áreas. Pequenos módulos dá para fazer. Mas é fundamental que o produtor estude direitinho que mercado que ele vai atender, porque hoje em dia as margens para erro estão muito pequenas, sabe? Então ele tem que investir, mas investir com muito mais informação do que nós tínhamos lá atrás, para não frustrar, sabe? Nós estamos no estágio hoje que é tentar aprimorar o nosso processo de padronização de fruto para atingir novos mercados, sabe? Que cada produtor ainda faz o seu processo de seleção individual e um tem mais critério do que outro e tal. Então nós estamos com um projeto aí tentando implantar um packing house, estamos atrás de recursos para isso, que eu acho que isso vai ser para nós assim outra virada de chave. Eu acho que aí a gente começa a ter mais gente vindo para a fruticultura com um pouco mais de segurança, porque sabe que vai estar um produto bem padronizado para o mercado e a gente abrindo novos mercados. Então, essa é o meu desejo e eu acho que isso vai acontecer, se Deus Muito quiser. bom. Muito bom. Obrigado, Geraldo. Gabriel, considerações finais? Ó, eu também agradeço, né, a oportunidade que eu tive de vir para Paula Canjo, né, para trabalhar com essa cultura nova que eu não tinha até então tido a oportunidade de trabalhar. Lembro que na época a ADR lá de Paula Cândido falou, ó, o grupo aqui é bem experiente no ramo, né? Você estuda bem. Eu falei, não, graças a Deus eles são experientes, né? Porque fica mais fácil, né, pra gente trabalhar. Sim. Então, quando a gente chega na propriedade, em específico o programa ATG, prezamos pelo técnico, mas principalmente também pelo gerencial, porque o técnico, o produtor, ele já tem o domínio, né? Ele tá ali na lida todos os dias, é ele que tá ali dominando, né? Então chegamos para auxiliar também no gerencial, o produtor ver os números dele ali, ver o que ele está produzindo, o que ele está comercializando, né? Para ele enxergar, porque às vezes o produtor não tem a noção do que ele está sendo feito, né? Ele está trocando 6 por meia dúzia e não está tendo a noção, ou às vezes ele está com uma produção, uma renda que seja satisfatória, mas ele não está Controlando. não está enxergando, não está vendo o que está tendo em caixa, né? Então, viemos também para isso, né? Para mostrar dados. Às vezes, converso com o Geraldo lá, mostramos aquele custo por quilo, aquele lucro por quilo, aquela renda por quilo. Então, o produtor começa a ver, né? Enxergar o que ele teve um custo por planta, o que ela trouxe de retorno, né? Por planta. Então, o produtor começa a se animar mais. Então, prezamos por isso também, né? O programa é para isso. E, no mais, agradecer também mesmo, né, a oportunidade do grupo. É um grupo muito bom, tenho 30 produtores, né, ainda comigo, vamos finalizar com os 30, com a fé de Deus. E, no mais... Joia, obrigado, Gabriel. Márcia, Eu também vou aproveitar o momento para expressar assim, uma gratidão e dizer assim, que é um orgulho vestir essa camisa verde que transforma. Eu estou no Senar há menos de um ano, né, atuando como agente de desenvolvimento rural do município de Quiricema, e nesse tempo eu pude
observar assim, mudança em várias realidades de pessoas, às vezes, que estavam desempregadas, de um determinado momento começar a empreender ou então entrar numa empresa. E então, assim, fico feliz e honrada por essa oportunidade, vestir mesmo a camisa isso me realiza enquanto pessoa também, vai de acordo com o meu propósito de vida. E sobre a fruticultura, realmente é um mercado em potencial, em franca expansão, principalmente na minha região. Acho que pode dobrar a quantidade do que está sendo produzido, que tem mercado. Isso aí. Obrigado, Márcia. Obrigado a todos vocês. Parabéns pelo trabalho que estão desenvolvendo. E é isso, a Márcia já falou bem, é a camisa verde que transforma. Fica aqui o nosso abraço para você, produtor rural, e para todos que fazem parte desse sistema FAENG, CNA, Senar. Um abraço.